Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Átila, sou o integrante do GEPA e hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a história e as descobertas astronômicas de Galileu Galilei. Desde já eu já quero pedir para você comentar aí embaixo. Você conhece Galileu Galilei? E diz aí quais descobertas você conhece. Comenta aí pra gente. Bom, gente, no vídeo de hoje, né, o que nós vamos ver? A gente vai ver quem foi Galileu Galilei, as suas principais descobertas, né, das quais são supernova Kepler, observações da Lua, luas galileanas, fases de Vênus, Via Láctea, manchas solares e a resultância do seu legado. Primeiramente, né, conhecendo a sua história, Galileu Vincenzo Bonaiuti de Galilei nasceu na cidade de Pisa, na Itália, em 15 de fevereiro de 1564. Ele era filho primogênito do casal Vincenzo Galilei e Giulia Amanati. Desde cedo, Galileu Galilei apresentava capacidades raras e era muito interessado nas artes. Ele realizou assim excelentes pinturas e fabricava seus próprios brinquedos. Ele foi educado inicialmente em Pisa, mas mais tarde foi enviado para uma escola no Mosteiro Jesuíta de Santa Maria, em Vallombrosa. Anos depois, ele foi influenciado pelo pai, ele entrou na Universidade de Pisa para estudar medicina, só que não concluiu o curso, porque o seu interesse não era medicina, né? Ele não tinha interesse por essa área e desistiu e foi atraído pela matemática. Em 1585, ele abandonou a universidade e sem nenhuma graduação e foi para Florença. E foi lá em Florença onde ele dedicou os seus estudos especialmente às áreas de matemática e física. E Galileu Galilei deu aulas particulares de matemática em Florença mesmo, em 1585, de 1585 a 1589. No ano de 1589, pelo reconhecimento das suas contribuições científicas e o seu raciocínio brilhante, né, ele foi nomeado para ficar como professor da cadeira de matemática na Universidade de Pisa, por recomendação de Guidobaldo. Com 25 anos, ele não era bem visto pelos demais professores e não tinha título universitário e ousava pôr em dúvida a ciência de Aristóteles. Ele duvidava das teorias aristotélicas. E depois de intrigas e disputas com adeptos de Aristóteles, né, com professores e demais pessoas que concordavam com as ideias de Aristóteles, Galileu perdeu seu posto de professor pela não renovação do seu contrato. Só que, no entanto, né, ele acabou por ser transferido para a Universidade de Pádua em 1592. Nessa universidade, ele ocupou o mesmo cargo, né, como sendo professor de matemática. Vamos adiante aqui. Como vocês podem ver, essa é a cidade de Pisa. Aqui a gente pode ver a famosa Torre de Pisa, na Itália. Prosseguindo, vamos às descobertas. Bom, e a primeira descoberta a qual vamos falar vai ser a supernova Kepler. 12 anos mais tarde, no ano de 1604, lá no hemisfério norte, uma nova luz explodiu na noite, né? Certa feita de noite, uma luz explodiu e os astrônomos europeus ficaram todos empolgados e aterrorizados com essa situação, com essa aparição. E esse objeto era tão brilhante que ele era visto a olho nu durante o dia. Né? Já dá para imaginar o quão brilhante essa luz poderia ser. E Kepler, que ele era astrônomo e matemático da época, ele visualizou a nova estela, que foi... nova estela significa estrela nova, e foi como eles chamaram esse objeto. E ele observou essa estrela nova metodicamente até março de 1606. Ele só observou até essa data porque foi justamente nesse ano que ela se tornou invisível a olho nu, e não dava mais para ver. E nessa época, Galileu era professor de matemática e Kepler era matemático imperial da Alemanha, uma posição que era ocupada pelo seu antecessor, Tycho Brahe. E, embora Galileu tenha feito uma preleção sobre a estrela, em 1604, ele não estava disposto a se comprometer publicamente e dizer as suas ideias, né? O que ele tinha imaginado era que ela estava mais longe da Terra do que se acreditava que os cometas estivessem. E Kepler também escreveu sobre a estrela e ele estava confiante, concluindo de que ela estava localizada dentro da Via Láctea e fora da faixa
do espaço próximo da Terra. Essas observações forneceram base para novas teorias que eventualmente levaram ao entendimento de que a Terra não estava no centro do universo. Ou seja, isso já era uma contradição das ideias de Aristóteles. E na Universidade de Pádua, Galileu lecionou mecânica, astronomia e geometria de 1592 até 1610. E por volta do século XVII, um fabricante de lentes chamado Hans Lippershey inventou a luneta. Para quem acreditava que Galileu que tinha inventado a luneta, não é. A pessoa que inventou a luneta foi esse cara chamado Hans Lippershey. E por ser um instrumento muito inovador na época, né, a notícia se espalhou por todos os lugares e Galileu ficou sabendo dessa invenção. E no ano de 1609, ele mesmo resolveu construir a sua própria luneta astronômica para observar a composição da Via Láctea, satélite de Júpiter, manchas solares, fases de Vênus e outras observações. Lembrando que não foi Galileu Galilei que inventou a luneta. Foi um cara chamado Hans Lippershey. E o que Galileu fez? Galileu construiu a sua própria luneta quando ele soube que alguém tinha inventado este instrumento óptico. Bem, em 1609, Galileu Galilei foi o primeiro homem a observar a Lua por meio de um telescópio, que no caso a luneta que ele mesmo criou, que ele mesmo montou, a luneta inventada por Hans Lippershey. E nas suas observações ele percebeu que a Lua tinha crateras, relevos e montanhas. Quando ele observou, ele verificou que a Lua não era uma esfera perfeita como Aristóteles tinha previsto, mas a Lua tinha vales profundos e cadeias de montanhas elevadas cuja altura ele conseguiu estimar a partir da sombra projetada pelos raios solares, como sendo comparável às montanhas terrestres. Então ele conseguiu estimar aí o tamanho das montanhas que estavam na Lua, nas montanhas lunares, e pôde dizer que aí o tamanho dessas montanhas era comparável ao tamanho das montanhas terrestres. No seu livro, intitulado Sidereus Nuncius, que é o Mensageiro das Estrelas, Galileu expõe desenhos, que nós vamos mostrar aí a seguir, desenhos que ele fez da superfície lunar com base nas suas observações. E, além de observar e desenhar o relevo da superfície lunar, ele tentou também determinar o tamanho das proeminências e depressões lunares. Tá bem? E aí a gente vai mostrar a seguir aqui os desenhos de Galileu, como vocês podem ver aqui, desenhos um tanto detalhados para a qualidade, assim, desenhos de qualidade, E a gente for levar em consideração, ele estava utilizando um instrumento óptico não tão avançado. Não é isso? E vamos dar continuidade. E dentre as 79 luas que se conhecem atualmente de Júpiter, Io, Europa, Ganimedes e Calisto são as 4 luas mais conhecidas desse planeta, Em 1610, Galileu Galilei foi o primeiro astrônomo a registrar essas observações desses satélites naturais de Júpiter. Um outro astrônomo alemão chamado Simon Marius, ele alegou ter observado as luas primeiro. Ele alegou que as observações das luas de Júpiter, eram dele. Só que, como ele demorou a publicar os seus resultados, as suas observações, Galileu Galilei acabou ganhando todo o crédito. No seu telescópio caseiro, Galileu observou Júpiter pela primeira vez e, primeiramente, ele pensou ter observado 3 estrelas próximas do planeta. E no outro dia, nos outros dias, ele conseguiu ver que as estrelas tinham se movido numa direção estranha. O que chamou a atenção dele. E depois de mais um tempo, ele ainda viu que tinha uma outra suposta estrela na história. E ele também notou que essas 4 supostas estrelas, elas se movimentavam junto do planeta e mudavam sua posição sempre alinhadas ao planeta. E depois de várias observações e vários estudos, ele acreditou ter visto corpos planetários que estavam na órbita de Júpiter, no caso, as luas de Júpiter. E nessa época, as descobertas dessas luas galileanas foi um passo muito importante na época, pois até então muitos acreditavam no geocentrismo, ou seja, muitos acreditavam que todos os objetos celestes eles orbitavam em torno da Terra, o que não era verdade, E Galileu estava observando aquilo pela primeira vez.
A existência de objetos que orbitam outros planetas fortaleceu ainda mais a ideia do sistema planetário proposto por Copérnico. E dizia, né, que mostrava que nem tudo orbita o planeta Terra. E a seguir a gente vai ver aqui, ó, as 4 luas mais conhecidas.